Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós vamos fazê-lo a partir do verso 24. Este verso 24 vai nos apresentar exatamente o mote, a alegria que o apóstolo Paulo tem por poder estar a sofrer. Realmente é um tema extremamente interessante e muito incómodo para nós ocidentais, para nós que vivemos nesta época. Nós temos uma aversão ao sofrimento, procuramos evitar o sofrimento a todo custo, temos medicação para nos aliviar todo tipo de dores. Nós não queremos sofrer. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, neste capítulo 1, verso 24 do livro de Colossenses. Ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Estranho. Pode alguns até pensar, bem, será que o apóstolo Paulo era masoquista? Será que ele tinha prazer no sofrimento? Atenção, não é bem isso que ele está a querer dizer. Não é aqui um sentimento masoquista de gostar de sofrer, não é isso, mas ele tem um propósito, ele compreende a razão do sofrimento. Eu compreendo que esta frase, talvez até no choque de alguém dizer que tem alegria nos sofrimentos, tem alegria pelo facto de sofrer pelos colossenses, por sofrer em favor de outros. Realmente é uma revolução na nossa maneira de pensar, se nós tivéssemos a compreensão daquilo que o sofrimento faz à nossa vida. O sofrimento não é necessariamente negativo. O sofrimento não é necessariamente mau. Então eu gostaria de deixar esta ideia clara na nossa mente. E eu creio sinceramente que uma das razões por que tantas pessoas entram em depressão, ficam abatidas, desorientadas, magoadas, é porque não olham para o sofrimento como um aspecto que as possa fazer crescer. O sofrimento em si mesmo pode nos ajudar a crescer. Aliás, não há crescimento sem que haja algum sofrimento. Quando os adolescentes, por exemplo, estão a crescer, esse crescimento é acompanhado de dores. Dores nos ossos, dores musculares. Isso faz parte do crescimento. Não é necessariamente mau ter essas dores. As dores podem ser um sintoma de alguma coisa até positiva, como é o caso do crescer. Conta-se aquela história, e eu creio que já a contei aqui, também daquela crisálida, daquela borboleta que estava a sair do seu casulo. E ao sair do casulo, o buraco, o orifício por onde ela estava a passar, era extremamente estreito. E alguém, olhando para aquilo, começou a perceber que a pequena borboleta, se debatia ali com muita força para tentar passar por aquele pequeno orifício. E essa pessoa pensou, bem, vou aliviar o sofrimento a esta borboleta. Chegou lá, rasgou um pouco o casulo para facilitar a saída dessa borboleta. E de facto a borboleta saiu muito mais depressa e com muito menos sofrimento. Mas entretanto aquela borboleta caiu no chão e continuou por ali a andar. Enquanto a maioria das outras borboletas, assim que caíram no chão, poucos segundos depois estavam com as suas asas bem preparadas para começar a voar. Aquela borboleta que tinha sido ajudada continuou ali com as suas asas mirradas sem poder voar, continuava a caminhar no chão. Alguém que percebia do assunto aproximou-se e ao ver aquela atitude de auxílio que aquela pessoa tinha prestado à borboleta, perguntou se aquela pessoa tinha entendido o que é que tinha feito à borboleta. E ele disse simplesmente, ajudei para que ela não sofresse mais. E essa pessoa disse, sabe, o que você fez foi com que essa borboleta nunca mais pudesse voar. Porque ao passar por aquele orifício pequeno, a borboleta quase que se espremia a si própria para que o seu pequeno sangue fosse para as asas. E como você aliviou essa pressão,
então não fez com que o sangue fosse para as asas e essa borboleta vai ficar assim para o resto da sua vida. Então aquilo que às vezes parece sofrimento, e moral da história, é que aquilo que nos parece sofrimento muitas vezes é o meio pelo qual nós podemos crescer, é o meio pelo qual nós podemos desabrochar, é o meio pelo qual nós podemos voar. E realmente é o que o apóstolo Paulo nos está aqui a querer ensinar. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Ou seja, olhando para os sofrimentos, nem sempre os sofrimentos são negativos. Claro, no momento em que estamos a sofrer, não estamos todos contentes a dizer uau, ainda bem que sofro, não é isto. Muitas vezes o sofrimento que acontece na nossa vida é essencial para nós tratarmos de alguma situação. Quando, por exemplo, há problemas com violações, com abusos sexuais, com pessoas que foram violentadas em crianças, como infelizmente acontece com demasiada frequência no nosso país, é muitas vezes necessário ajudar essa pessoa a passar por essa situação, a trazer à tona as mágoas, o sofrimento que essa situação causou. E nessa terapia, nesse momento de acompanhar essas pessoas, aquilo causa sofrimento. Tenho visto algumas pessoas no meu escritório derramadas em lágrimas, porque efetivamente quando começamos a tratar de problemas, de traumas, isso dói, custa, é doloroso para a pessoa, faz a pessoa sofrer. Mas sem passar por esse sofrimento, sem passar por esse tratamento, não é possível realmente curar a alma dessa pessoa. Talvez a nível emocional seja mais difícil você entender, mas talvez a nível físico, nós podemos dar um exemplo como isso acontece. Quando uma ferida infeta, quando uma ferida cria pus, o que é necessário fazer? É necessário limpar, é necessário colocar algum produto, um medicamento que possa sarar essa ferida. E muitas vezes esses medicamentos provocam dor, provocam sofrimento. Em casos mais extremos é necessário fazer uma pequena cirurgia. E essa cirurgia muitas vezes é dolorosa, mesmo a recuperação é dolorosa. Ainda bem me lembro quando tive de fazer a minha cirurgia ao nariz, porque tinha o septo nasal torto, era doloroso aquele momento, foi difícil, causou sofrimento, mas muitas vezes é essencial para que a nossa saúde possa ser recuperada. Quando alguém, por exemplo, tem um tumor, necessita de uma cirurgia, porque se não a fizer, provavelmente aquela situação vai se agravar rapidamente. A cirurgia causa sofrimento, causa dor, mas a pessoa necessita passar por ela para ser tratada. Então é necessário perceber que algum tipo de sofrimento até é benéfico. E o apóstolo Paulo aqui está a dizer que se alegra por ter sofrido em favor dos cristãos de Colossos. Realmente é algo que nós precisamos aprender, a interiorizar, a viver e retirar talvez até as lições, percebendo que há determinadas situações, determinados sofrimentos que podem ser motivo de alegria. E aqui isto revela ou necessita de facto de uma mudança de pensamento. Um autor que eu li há algum tempo, um autor extremamente interessante, ele escreve um livro que se chama O Lugar Mais Seguro da Terra. E ele defende a ideia, que eu concordo plenamente, que as igrejas, as comunidades espirituais deveriam ser efetivamente esse lugar mais seguro da Terra. Um local onde as pessoas podem ser quem são. Um local onde as pessoas podem abrir o seu coração. Um local onde as pessoas podem dizer as suas fraquezas para serem perdoados. Um local onde as pessoas se podem interajudar. Mas esse autor, ele diz uma frase extremamente interessante sobre o sofrimento. O autor é Larry Grab e ele escreve o livro e ele diz uma frase assim: não há crescimento sem sofrimento e nós amamos mais não sofrer do que crescer. Eu vou repetir esta frase, pois ela é vital para a compreensão de como nós tratamos o sofrimento. Ele diz: não há crescimento sem sofrimento. E nós amamos mais não sofrer do que crescer. Ou seja, se nós tivéssemos que colocar num prato da balança o sofrimento e o crescimento, nós iríamos dizer, ok, eu prefiro não crescer se eu tiver que passar pelo sofrimento. Eu não quero, de facto, viver dessa forma. Prefiro não sofrer. E realmente aí, quando nós preferimos não sofrer, obrigatoriamente nós estamos a dizer, eu prefiro não crescer.
O apóstolo Paulo provavelmente tinha esta compreensão, por isso ele diz: regozijo-me nos meus sofrimentos por vós. Mas ele prossegue, este texto bíblico tão rico, ele prossegue a dizer: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Podemos ver aqui a entrega que o apóstolo Paulo faz pela Igreja. Este homem, o apóstolo Paulo, foi alguém que, antes de conhecer a Cristo, perseguia ferozmente os cristãos. Chegava ao ponto de consentir com a morte de cristãos, levar cristãos presos. Tal era a sua aversão pela Igreja. Eu não sei se o seu caso, como está a ouvir, sente talvez até algum ressentimento ao ouvir as minhas palavras, ao ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer que mesmo assim há esperança para si. Há esperança para si, há talvez esperança para o seu cônjuge, que você quer levar a Jesus e ainda não está nesse ponto. O apóstolo Paulo era alguém bem pior do que o seu cônjuge. Era alguém bem pior do que você que me está a ouvir. O apóstolo Paulo era ativamente contra os cristãos. Ele procurava matar aqueles que seguiam a Cristo. Mas ele chegou ao ponto de que se encontrou com Cristo um dia. Ouviu a voz de Deus, permitiu que a voz de Deus entrasse no seu coração e ele mudou radicalmente. Agora ele escreve que ele sofre por esta igreja que ele perseguiu. Ele entrega o seu corpo para ser apedrejado, para ser chicoteado por causa do amor que ele tem à igreja, por causa do amor que ele tem a Cristo. Veja bem esta mudança radical que Deus operou no coração deste homem. Alguém que perseguia a igreja é agora perseguido. Alguém que fazia as pessoas sofrer por causa do amor de Cristo, sofre agora por causa desse amor. Realmente é aqui que o Evangelho, o poder de Deus, altera as vidas. Ainda que nós pensássemos bem, a religião é tudo uma fraude, é tudo são todos uns mentirosos, não serve. Estes exemplos, como os do apóstolo Paulo, põem de lado essas teses. Põem de lado essas ideias, porque realmente só vidas tocadas por Deus, só vidas tocadas pelo Evangelho de Cristo Jesus podem sair das trevas para a luz. Podem sair de uma mente que é contra os cristãos, contra aqueles que seguem a Cristo e se tornar ele próprio perseguido e maltratado por amor a Cristo. Realmente só o poder do Evangelho de Jesus Cristo pode fazer esta alteração. E ainda hoje continua a acontecer este milagre. Este é o verdadeiro milagre. Quando alguém é transformado por Jesus Cristo. Conheço alguns casos destes pessoalmente e é tremendo poder assistir àquilo que Deus está a fazer na vida de pessoas que, por exemplo, há uns anos atrás se diziam ateus, se diziam pessoas que não queriam sequer saber da existência de Deus. E hoje querem conhecer mais deste Senhor, querem conhecer mais deste Mestre, querem saber qual é a sua vontade e o seu desejo para a sua própria vida. Isto é um milagre que só Deus pode operar. Realmente é importante e é ainda muito belo poder ver hoje em dia pessoas que se entregam como o apóstolo Paulo faz. Ele de facto era um líder espiritual, era alguém que se entregava em favor de outros e felizmente que hoje ainda há muitos líderes espirituais, muitos pastores, muitas pessoas que se entregam em favor de outros. São pessoas dedicadas, pessoas zelosas, pessoas que se empenham para levar esta mensagem da boa nova de Jesus Cristo àqueles que não conhecem. E eu dou graças a Deus porque são mais aqueles que têm esta atitude do que aqueles que infelizmente são um mau exemplo. É verdade que às vezes nós olhamos para os maus exemplos, ficamos com aquilo que é um testemunho mau para o Evangelho. Infelizmente é isso que às vezes é notícia. Aquilo que é mau, aquilo que corre mal, um líder que se portou mal e que fez coisas que são realmente reprováveis, é isso que é notícia. Mas infelizmente isso é notícia, mas isso por um lado ainda bem são uma minoria. A maioria das pessoas que estão ao serviço de Cristo são pessoas zelosas, pessoas empenhadas, pessoas dedicadas, pessoas capazes de se entregar por amor de Cristo e dos outros. E é isto que o apóstolo Paulo aqui também está a dizer, que ele o fez. E de alguma forma ele espera que cada um de nós faça isso também.
E eu oro por si que me está a ouvir e por vários milhares de ouvintes que diariamente nos acompanham, para que Deus possa continuar a dar-lhe esse empenho, esse zelo, essa dedicação de ser um cristão mais sério, mais comprometido, um cristão mais coerente entre aquilo que sabe e aquilo que vive. Então, não desanime, continue essa caminhada com Deus, pois ela vale a pena, porque é ela que nos dá a felicidade e a paz no nosso coração. Mas o apóstolo Paulo agora vai fazer aqui uma revelação que talvez é das maiores revelações que alguma vez a humanidade assistiu. Provavelmente a revelação que ele vai dar agora no verso 26 é equiparada talvez à descoberta da roda, à descoberta do fogo, talvez equiparada à descoberta da energia atómica ou à chegada do homem à Lua. É realmente uma das descobertas maiores que a humanidade fez. E ele diz, no verso 26 deste capítulo 1, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai dar agora a conhecer um facto que durante séculos e séculos estava escondido. É como um tesouro que alguém guardou muito bem guardado e que estava agora a ser revelado. É por isso que eu disse que isto que ele vai revelar a seguir é realmente talvez uma descoberta semelhante à chegada do homem à Lua, à chegada destas energias novas, renováveis, coisas assim extraordinárias que vai revolucionar realmente a humanidade. E ele vai continuar então. Deus manifestou o quê? Vamos ver o que é que Deus manifestou. O que é que estava escondido durante tanto século que agora ia ser revelado. Verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então a grande revelação que nós temos aqui é que Cristo está em nós. Ele é de facto a esperança da glória. O que é que isto quer dizer? Vamos tentar entender esta preciosidade, este tesouro. Uma palavra parece tão simples, mas que realmente revela todo o coração de Deus. Cristo em nós. Deus revela ao homem que a partir de determinado tempo ele vai então ter uma relação nova, uma relação diferente com Deus. Até a presença de Cristo entre nós, até o facto de Deus habitar entre nós, Deus se fazer carne e habitar entre nós, a relação entre Deus e o homem era muito diferente. Deus, é verdade, se revelava aos homens na situação de Moisés, Abraão, Davi, Elias, Eliseu. Esses profetas, Deus tinha uma relação com eles, mas uma relação distante. Uma relação em que não era Cristo neles, não era Deus neles. Realmente esta fez toda a diferença. Por isso, quando é anunciado o Natal, há uma palavrinha que é dita que Jesus Cristo iria ser. Ele iria ser Emanuel, que quer dizer exatamente Deus conosco. É isso mesmo. E esta é a grande revelação, ou seja, Deus passa a habitar entre nós. Talvez alguns de nós gostaríamos de ter vivido no tempo de Elias e ver aqueles milagres que ele operou. Talvez alguns de nós gostaríamos de ter acompanhado Moisés. Mas estes homens esperaram o momento que nós temos à nossa frente. E infelizmente às vezes nós desprezamos aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Nós estamos a viver um período da humanidade único, em que milhares de homens que desejavam viver este momento não o puderam viver, porque até então Cristo não tinha surgido. Hoje nós temos este privilégio, não só de ouvir falar de Deus, mas ter Deus em nós, ter Emanuel. Deus está em nós, Cristo em nós. Esta é a grande revelação dos séculos. E infelizmente, quando nós optamos por querer viver no passado, no Antigo Testamento, é quase como se desprezássemos um rico banquete em favor de qualquer hambúrguer de fraca qualidade num restaurante desses de fast food. Quando desprezamos esta mensagem do Evangelho, é como se fizéssemos isso. Desprezássemos realmente a grande oportunidade que nós temos de ter um relacionamento completamente diferente, um relacionamento íntimo com Deus. E nós não podemos fazer isso. Não podemos desprezar esse relacionamento que Deus nos oferece em Cristo. Não é só ter um relacionamento com Deus, é ter Cristo
em nós. É poder ter a presença do Espírito Santo que nos acompanha sempre. Por isso Jesus Cristo disse que nós não ficaríamos órfãos, mas Ele enviaria o Espírito Santo que habitaria para sempre conosco e estaria para sempre conosco. Mas o verso 28 ainda prossegue a dizer: o qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Este versículo aqui temos um dos principais objetivos do cristianismo. Um dos principais objetivos do cristianismo não é dar retoques de cosmética no caráter do homem. Ou seja, não é melhorar a pessoa humana. Não. Um dos objetivos principais do cristianismo é transformar completamente a pessoa humana. É tornar todo o homem perfeito em Cristo. E isto é uma transformação radical. Não é simplesmente ficarmos melhores, é ficarmos perfeitos. E essa perfeição só é possível acontecer quando é feita, como nós vemos aqui no texto bíblico, em Cristo. Não pode ser feita em nós mesmos. Não pode ser feita na nossa força ou na nossa capacidade. É quando nós dependemos de Cristo que essa transformação acontece. E é interessante ver neste mesmo texto bíblico que essa transformação acontece e é desejável para todos, não só para alguns. E este é mais um dos segredos do Evangelho. É que Deus espera que todos cheguemos à unidade da fé. Isto diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. É um processo que eu não posso chegar sozinho. Não é uma corrida, mas é de facto um momento de darmos as mãos e trabalharmos em conjunto para que todos possamos crescer nessa fé. E o último verso que vamos ver, o verso 29, diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Vemos aqui o apóstolo Paulo a entregar a sua vida, a dedicar-se de forma empenhada para que outros cheguem a conhecer a Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.